Olá, seja muito bem-vindo ao nosso Momento Consult. Eu me chamo Gilberto Meira, sou consultor jurídico tributário aqui da Consult. À minha extrema esquerda, minha querida Mariana Secato, nossa consultora jurídica aqui da Consult, especializada na área empresarial e societária. E do meu lado, nós temos do lado esquerdo o presidente da Junta Comercial, Marcos Igoni Melo, nosso amigo, e que já esteve aqui no bloco anterior, que é o episódio 167, junto com o Marcos Pereira, que é o procurador da Junta Comercial. E o momento de hoje, dando sequência àquele episódio, que já ficou longo, tão bom que estava a conversa, e nós acabamos deixando de fazer um comentário, Mariana, sobre os livros, Então, por favor, faça a pergunta e o nosso querido Marcos Melo vai responder. Marcos Pereira, já estou misturando os Marcos aqui, vai responder, por favor. Só dizer que o Marcos vai responder. O Marcos vai responder, aí a gente não erra. Um Marcos. Então, Marcos, só assim, bem en passant, eu queria que você comentasse com a gente uma das maiores dificuldades que a gente tem até em explicar, de repente, para os acionistas aí das sociedades anônimas, especialmente, porque com relação aos livros contábeis, acho que as pessoas não têm tanta dificuldade de entender, até porque os sistemas já trazem essa documentação muito pronta para registro. Mas no caso dos livros societários das sociedades anônimas, são os livros de registro de ações e transferência, livros de registro de presença, a gente tem aí algumas lacunas. Você não foi aquela pergunta naquelas nossas amigas lá de Corupelli? Eu acho que era isso? Acho que sim, era em relação a algum registro de livros e a gente sempre tem aqui como prática o empirismo, Então, a gente vai tentando e vai registrando os livros e vai fazendo da melhor forma possível, de acordo com aquilo que a gente tem feito há muitos anos, e com base na legislação das SAs e tudo mais. Mas eu queria que você comentasse um pouquinho, porque a maior dificuldade que a gente tem é de explicar para os clientes, para os acionistas, a manutenção, digamos assim, do relacionamento livro-sociedade, junta comercial, ainda que com a digitalização desses processos. Porque antes, o que a gente fazia? Registrava o livro em branco, todos eles, voltava ao carimbinho da junta, a gente preenchia, começava a preencher esses livros e guardava na gaveta. Então, as informações que são sensíveis da sociedade nem chegavam até nível de conhecimento da junta, de qualquer maneira por impossibilidade física. Mas eu queria que você comentasse um pouco com a gente sobre a manutenção desse sigilo, especialmente, e a questão de que hoje, ainda que a gente tenha condições de fazer esse preenchimento de forma eletrônica e encaminhar esse processo para a junta comercial já com os livros preenchidos, mas que não é papel da junta, nem a revisão, digamos assim, dessas informações, isso é uma responsabilidade das sociedades, e nem é de interesse, nem é o objetivo aqui, fazer a retenção, digamos, dessas informações sensíveis das sociedades, É mais uma questão aí de cumprimento das normas legais, enfim, da legislação das sociedades anônimas, mas que não afeta em nada esse procedimento que vem sendo tomado aí pelas sociedades. Eu acrescentaria aqui uma questãozinha, que é o papel do vogal, na hora que a gente encaminha, porque o vogal tem muito do individual, do volitivo, da impressão que ele tem, que o vogal A pode pensar de um jeito e o vogal B pensar de outra forma, Foi muito bem colocado, porque essa é uma dúvida muito comum. Gera muita dúvida, porque foi uma mudança muito grande do livro em papel, que era registrado, para o livro eletrônico. Coisa diferente. Mas, como regra geral, falando bem genericamente, a junta registra os livros por uma imposição legal e é bem regrado. Não vou entrar aqui em detalhes, mas a gente segue aquela instrução normativa do DREI, que é o Departamento Nacional de Registro, que coordena tudo. E, basicamente, a junta registra o livro, mas ela não analisa o livro. Então, o conteúdo não interessa muito para a junta. Só a empresa tem que demonstrar que aquele livro foi levado a registro. Então, tirando as questões formais, que é os dados da empresa, aquele termo de abertura, o termo de encerramento,
aquelas questões bem formais, a gente não vai analisar o conteúdo se está certo ou está errado. Tanto que, quando se fala do livro eletrônico, a norma prevê a possibilidade, inclusive, de correção do livro, de retificação do livro, mas ela faz uma diferença. Ela não substitui o livro. Na época do livro físico, errado, se trocava um pelo outro. Hoje não há substituição. Você vai ter um histórico de registro do livro 1, 2, 3. Se o quarto está errado, ele continua lá no histórico. O quinto arruma o quarto, mas a ordem vai seguindo. Então, é permitido para a empresa administrar o conteúdo do livro e os dados que estão lá dentro do livro não são do interesse do registro. Só as formalidades, as datas, os dados da empresa, para demonstrar que houve o registro. Para assim, uma explicação mais profunda disso, a Junta disponibiliza não só a parte normativa que está no site, mas tem um setor específico para isso. Falava dos vogais. Nesse caso dos livros, nem é vogal que analisa, porque não há um conteúdo societário para analisar. Então, tem um servidor específico lá, né, o Alexandre, né, presidente, que é quem faz esse trabalho, recebe os livros, verifica as formalidades e ajuda o sistema a fazer o registro. São todas formalidades risco. objetivas. Objetivo e sem risco para o empresário. Receber, identificar que existe o livro, que existe ali Cumpriu a obrigação legal. Mas sem qualquer tipo de análise. Não há uso dos dados que dos estão dados, ali. né? Mesmo porque é o A sistema que LGPD não registrou. permite também, né? Não são dados que ficam com alguém. São dados que usaram para preencher formulários no sistema, o sistema demonstra que o registro acabou. Como se a Junta devolvesse o livro para o empresário. E aqui eu quero intervir e fazer duas perguntas, né? A gente falou em requisito objetivo de análise. Eu gostaria, se vocês pudessem, não sei quais os dois podem nos responder, que requisitos subjetivos levam à avaliação de um vogal. Eu sei que você não é vogal, você é gestor da coisa. Mas como o presidente da Junta, é um vogal. Ele é a pessoa... O que você analisaria? Na verdade, assim, só voltando um pouquinho, com relação à questão do registro do livro, a Junta, ela de fato, ela passa assim no órgão cartorial, ela registra o livro, não responde pelo conteúdo. Ponto. Okay. Né? Bom, aí você citou a figura do vogal. O vogal, de fato, ele é um profissional de extrema importância no processo de análise de contratos na Junta Comercial. Porque nós temos duas formas de registro. A gente criou, aí até na época da pandemia, um pouco para cá, o registro automático, que a gente elaborou um modelo de contrato muito simples, que são para as pequenas empresas, que ele entra no site e preenche os dados, e esse contrato ele não tem análise humana. Né? Então, o próprio, a IA faz o fecho dele, e ele já tem o contrato registrado e o CNPJ em 5 segundos, em 10 segundos, ele tem a empresa aberta, formalizada, pronta para registrar o funcionário, para faturar e começar a trabalhar. Quase um formulário, né? Exatamente. Mas tem os contratos assim que são um pouco mais elaborados, contratos sociais de empresas maiores, que daí o contador, o advogado faz com cláusulas diferenciadas, né? Esse necessita de um trabalho. E aí sim, o nosso sistema é dinâmico. Toda vez que o vogal ou um funcionário que faz análise de processo entra no sistema, cai um processo na chave dele. Aí sim, aí ele vai analisar o contrato, ele vai analisar a legislação, composição, confere os dados e tal, para ver se ele aprova o contrato ou não. Então aí entra a figura do vogal. Análise contratual mesmo. E subjetiva, de certa forma, né? Sim. Porque ele vai ver se o contexto, às vezes eu estou registrando com uma forma de sociedade que não é adequada para aquele negócio, né? Que cairia aí na área do direito tributário, na elusão. E aí me veio uma pergunta que eu gostaria de fazer a ambos. Que tipo de empresa e que tipo de registros nós fazemos na junta comercial? Se a gente não fizer essa pergunta, as pessoas vão nos perguntar. Por exemplo, eu registro uma cooperativa na junta comercial. Entenderam a pergunta? Ou seja, sim. O que eu levo a registro na junta comercial? Eu tenho uma empresa de prestação de serviço, eu tenho que registrar lá, né? Para que serve a junta em si, do ponto de vista de registros? Não sei qual dos dois quer iniciar. Começa. Então, veja só. Por exemplo, Essa não se estava combinada, você quer registrar um instituto, isso. Não é na junta, você tem que ir no cartório de pessoas jurídicas. Né? Uma associação, cartório de pessoas jurídicas. Né? Mas você quer abrir uma cooperativa, você quer abrir uma sociedade anônima, uma empresa de comércio, registro, ou até mesmo de serviços, eles são registrados na junta comercial. Tá? Atividade comercial. Algumas atividades feitas com sociedade civil de prestação de serviço regulamentada.
Ele quer utilizar o benefício do ISS fixo, por exemplo, ele tem que ir para o cartório, daí não é na junta. A hora que ele passa para o cartório, para a junta, ele tem natureza comercial. Um escritório contábil é no registro na junta, no CRC. Um escritório jurídico, Na na OAB. OAB. Por isso tem tá? a sociedade de advogados e as pessoas não entendem. São duas coisas Mas distintas. assim, antes dele passar no conselho, por exemplo, ele tem que passar ou pela junta ou pelo cartório, para depois ir pro conselho. Tá? Acho que a De contabilidade virada é de assim. chave aí é basicamente, a partir do momento em que ele é levado à junta, subentende-se que deixa de ser uma sociedade profissional de pessoas É uma e atividade passa a ser comercial. uma atividade comercial empresarial, e aí tem reflexos, inclusive, tributários. Tributários, exatamente. ISS fixo, formas de O pagamento. fundamento está no Código Civil, 166 do Código Civil, diz lá. O registro pode ser civil ou empresarial. Empresarial. Tem esse diferencial. As civis, cartório, empresarial na junta comercial. Uma por Estado, né, a competência territorial da junta é pelo Estado que ela está. Independente também do se é uma sociedade de comércio, de indústria, de serviço. E aqui tem uma coisa, porque a gente usa muito a expressão cartório, né? As pessoas talvez não lembram, aqui eu vou pegar o tempo de início de direito, o teu, a gente estudava, lembra das ordenações afoncinas, filipinas e manuelinas? Então, esse conceito de cartório é um conceito português, em que eu fazia registro com 510 cópias, agora vocês vão usar esse número, como diz Gilberto, 532 cópias. Eu não preciso mais juntar 532 cópias, eu passo a escanear uma vez só, mandar, está tudo lá, porque eu faço quantas cópias forem necessárias. E nós estamos partindo principalmente do novo Código Civil para o modelo mais americano, né? Em que a gente está começando a confiar realmente em sistemas de controle digital, não é isso? Sim. A junta, quando se reúne pela Federação das Juntas, ou reuniões que congregam várias juntas, tem pensado nisso, para tentar seguir a mesma linha. O projeto de reforma do Código Civil vai alterar bastante isso justamente nessa linha. A linha divisória que é objetiva, está na lei, né? Se é empresarial na junta, se é cartorial para cá, ele vai deixar um pouco mais do ponto de vista do empresário. Se o empresário entende que a sua empresa, seja de serviço, comércio, mas ela que é um registro cartorial, porque ela se assemelha à sociedade civil, ele vai ter essa possibilidade. Então, a fronteira vai ser um pouco mais subjetiva e mais ao gosto do empresário. Assim como nós temos no projeto ainda. Né? Assim como nós temos alteração grande no Código Civil, de 2002, estamos em 2025, em 13 anos, a coisa mudou de tal maneira que a evolução é grande. Tem também, né, meu querido Marcos, um projeto que está parado lá no Código Comercial. O Código Comercial. Tá, que nunca E faz tempo, hein? E faz muito tempo. É bom lembrar que é de 1850. Ou seja, você vai registrar lá empresas como Armazém Geral, né, empresas dessa natureza. Armazém Geral, lei de 1903. 1903, ou seja, é uma legislação extremamente ultrapassada, coisas que já não existem mais, seguras que já não mais existem e que tem que ser atualizado no mundo tão informatizado que nós temos hoje, né? Bom, gente, num segundo momento ainda neste blocozinho, nós vamos falar um pouquinho daquela pergunta que você formulou e ele acabou não respondendo porque eu intervi. Todo mundo já nota que eu sou mal educado por formação, né? E acabo interrompendo vocês, que era a questão sensível, né, da reforma tributária. Você quer reformular a pergunta? Claro, posso sim. Para os contadores e advogados aí que lidam com o tributário, com o empresarial, é o assunto do momento, né? E claro que toda essa nova legislação ela vai impactar tanto na parte de sistemas fiscais e contábeis, mas traz também, respinga um pouco, acho, na junta comercial, nessa parte mais societária, digamos assim, com alguns temas aí que vêm sendo trazidos pela alteração das legislações pertinentes, né? Eu queria que vocês comentassem um pouquinho o que vocês estão enxergando de dentro da junta, que a reforma vem impactando, né, ou vem trazendo aí como necessidade de alteração, especialmente dentro daquilo que a gente já tem de informação da reforma, né, dos regulamentos, aquela questão da integração entre a Rede Sim e junta comercial, algumas modificações aí que a gente já sabe que vão acontecer,
eleição de regime tributário, questão de CNPJ, enfim, o que vocês estão enxergando aí como os principais impactos da reforma no ambiente da junta comercial especificamente? Veja só, essa é uma grande preocupação que a gente tem, e a gente vem falando disso já, não é de hoje. Já pelo menos uns 2 anos, a gente sempre tem tido aí umas discussões meio acaloradas com a Receita Federal nesse sentido. Porque hoje não, já há algum tempo atrás, a junta é integradora da Rede Sinistral, então todos os órgãos estão sob o guarda-chuva da junta, inclusive a emissão do CNPJ. Por ocasião da reforma tributária, o que a Receita Federal quer fazer? Ela quer levar o CNPJ para ela novamente. Tá? Aí existe uma discussão que nós temos aí enfrentado, porque assim, você vai levar o contrato a registro na junta, você vai ter o contrato registrado instantaneamente ou dentro daquele prazo nosso, que é extremamente rápido, e você não vai ter o CNPJ. Aí o contador, o advogado, vai ter que logar provavelmente no site da Receita para poder fazer o cadastro tributário, a opção tributária, para depois ter o CNPJ. Sim, daí você tem o contrato, você vai ter o CNPJ, não sei em que tempo vai ser esse CNPJ, e daí como é que ficam os órgãos ambientais licenciadores? Aí você volta para a junta distribuir para os órgãos licenciadores, para os municípios, para daí ter o alvará dessas entidades. Então, esse é o ponto que mais nos preocupa aí, né, e que a gente tem discutido com a Receita Federal. A gente sugeriu para a Receita Federal que essa opção fosse feita no mesmo ato do registro, que o CNPJ continuasse saindo pela junta e que criasse ali uma aba do lado, né, onde ele fizesse a opção tributária. Não precisa aparecer para a junta, mas está naquele mesmo momento, ele preenche o cadastro, faz a opção tributária, porque assim, você sabe que eu como contador, ou você até mesmo como advogado tributarista, quando você vai constituir uma empresa, você já sabe qual é o regime que você vai adotar para aquela empresa. Ninguém melhor do que você. Quem abre a empresa é o contador, o advogado, naquele momento. Então, se você faz tudo hoje por ali, por que não fazer a opção tributária ali? Né? Então, a Receita Federal justifica, não, é por causa da reforma tributária. Não muda nada. Eu não sou contra a reforma tributária. Aliás, sou na modalidade que foi aprovada e que você tributarista sabe também, né? Onde a gente é contra nessa reforma tributária, da forma que foi aprovada, né? Quem nos acompanha sabe muito bem a minha posição. Exatamente. Eu sou aquilo que eu chamo de cético realista. Por quê? Ninguém discute a necessidade de reforma tributária. Exatamente. Agora, a forma como ela aconteceu, a maneira como ela aconteceu, e feito com o afogadilho com que ela aconteceu, um volume de imprecisões absurdo que nos joga aí numa condição de incerteza absoluta, né? Exato. E veja assim, ó, eu não sou contra a reforma tributária. A gente sabe que o Brasil, nessa parte, é um país extremamente burocrático, a gente sabe disso. Complexo, né? Complexo demais para você entender e para você operacionalizar isso aí. Então, a gente precisava de uma reforma tributária, mas uma reforma tributária feita por especialistas. Né? E que, de fato, simplifique os processos. Exatamente. Né? E, no fim, foi aprovada, foi assim, empurraram aquilo da forma que queriam empurrar, o que era necessário, o que fosse de interesse para alguém. E veja, eu não estou falando como presidente da junta, eu estou falando como contador e que eu tenho lá várias empresas no meu escritório sob minha responsabilidade e quem tem que dar esse retorno para eles sou eu. Né? Você também aqui, vocês respondem por isso. Então, da forma que foi aprovada, eu sou totalmente contrário. Eu acho que tinha que ser uma reforma que marcasse uma época, que mudasse uma virada de chave, que fosse elaborada por profissionais, por advogados tributaristas, por contadores entendidos do assunto. Gente técnica. Gente técnica, aí sim, né? Daí levado para uma discussão, audiências públicas, para discussão com empresários, né? Com conscientizar os políticos na sua grande maioria não são técnicos como nós somos. Então, a prova de que forma da forma que foi aprovado, eu sou contra essa forma. Então, assim, eu sou contrário à mudança do fluxo, do jeito que a Receita Federal quer fazer, quer levar para ela. Eu acho que não tinha que levar para ela. Isso aí pode gerar um atraso na obtenção do CNPJ com relação ao contrato social. Eu acho que isso aí tinha que continuar no mesmo organograma da Rede Sim, só deveria ser acrescentada uma aba junto ali na hora de abertura de empresa e fazer a opção tributária por ali. Você tinha tudo isso ao mesmo tempo. O que tem no conteúdo disso não interessa para a junta, interessa para a Receita, mas era naquele momento, naquele time, né, não ia atrasar em nada. Mas, enfim, a Receita Federal pensa diferente, né? E está trabalhando fortemente para fazer dessa forma. Você sabe que quando eu vou dizer que sou eu que estou dizendo não à consulta, eu faço exatamente como você. Né? Só faltou você combinar comigo e dizer, ó, hashtag falei. Né? Ou seja, é o Marcos contador. Exatamente. Gente, e ele deixou muito claro, é a opinião. Ele é contador, como você também é advogado. Então, você tem direito de
sair um pouco da personalidade que você representa e falar como cidadão. A Mariana faz isso, eu faço também, e eu comungo exatamente disso. Nós estamos jogando pela janela, o professor Paulo Barros Carvalho, falecido há 2 semanas, no talk show da OAB no ano passado, ele disse uma frase emblemática no início da fala dele, que é para todos pensarem. Nós, abre aspas, nós jogamos 50 anos de evolução do direito tributário no lixo, fecha aspas. Esses 50 anos são contados no CTN, em 1966, para embarcar numa aventura humana na Terra. Sim, eu estou repetindo a banda Eva, né? Porque certamente nós estamos embarcando numa nave que a gente não sabe para onde vai. Veja, nós estamos falando de 10 anos de evolução da junta comercial e 10 anos que foi uma evolução assim fantástica. E agora eu estou abandonando muitas dessas evoluções por algo que é novo, que nós não sabemos onde vai chegar ainda, né? De forma ainda a não permitir um controle absoluto como hoje nós estamos caminhando para ter. Né? Porque nesse caso do CNPJ não faz sentido, né? Você atrasar o processo de abertura de uma sociedade para tirar esse momento de criação ali da junta Sobretudo comercial. quando tem uma alternativa, que é, não precisa deixar de escolha do regime tributário, é só mudar a forma e o sistema. É o fluxo, é não mexer no fluxo. Né? Então, assim, e aí, Gilberto, você foi feliz, assim, eu também, a gente, enquanto responde por uma autarquia, a gente tem que tomar muito cuidado com as colocações. Então, respeito, a junta vai respeitar, vai aceitar o que for decidido. Mas eu sou contador, eu sou cidadão, eu sou contribuinte, né? Eu sou eleitor, eu voto. Sim, né? Então, assim, eu posso e devo expressar a minha opinião sobre isso, porque claro, eu estou envolvido diariamente. Então, eu faço questão de deixar claro, ó, junto uma coisa, vai respeitar sempre, mas eu não vou deixar de colocar minha opinião com relação a isso tudo. Não, e olha, eu sempre sou defensor disso. Você tem todo o direito de falar, como também o Marcos, e o que a gente quer, que você que está nos assistindo entenda. Por trás do presidente tem um cidadão, tem um contador, tem um profissional que tem todo o direito de ter opinião. Nós não vamos descumprir regras porque nós somos vinculados. A nossa atividade não nos permite desrespeitar. Eu vou de cara amarrada, né, quando a mãe manda pegar e limpar o quarto, eu vou limpar o quarto, porque é o meu papel. Agora, enquanto cidadão, ele tem todo o direito. Então, não digam que o presidente da junta falou, não, o contador Marcos Rony Mello é que falou. Expressei a minha opinião. Expressou a opinião. Claro, Tem o Sebastião no experiência meio? Tem o Sebastião também. Marcos Sebastião, Isso, eu sabia que ele Então, com base aí aos meus 40 anos, mais ou menos, de atividade profissional, eu acho que eu me dou no direito de chegar aqui e dizer a minha opinião a respeito daquilo que eu concordo. E eu defendo assim mesmo. E eu estou fazendo questão de frisar, não, porque o presidente, não, deixou muito claro no início, minha opinião. Como eu faço, como a Mariana faz, e se você quiser fazer também, fique à vontade. Né? De qualquer forma, a reforma tributária realmente, nos perguntaram esses dias num evento, e por uma questão de preocupação e de não ter lado, nós não podemos ter lado enquanto estamos apresentando, né? A gente tem que ter muito cuidado no que fala. Eu digo, olha, existe alguma forma disso não entrar em vigor? Existe. Ano que vem é eleição. Se vocês mudarem radicalmente o viés de pensamento do Congresso Nacional, ninguém me tira da cabeça, acho que de nenhum dos 4, que provavelmente alguém vai apresentar uma nova PEC, mudando tudo que está aí. Só que eu não posso contar com isso. Até porque a partir de janeiro já começam os testes, né, de alíquota. Então, não contem com isso. E nesse caso da junta, especialmente, não só em 26, né? Entra agora. Sim, Um pequeno adiamento agora. Para outubro. Mas, quer dizer, o relógio está correndo, a gente ainda não sabe o que vai acontecer, mas já tem mudança acontecendo. E isso exige um planejamento desse sistema, tem que deixar todo mundo sabendo como fazer, tem que mudar todo o fluxo. Então não é da noite para o dia que vai. Não, e tem uma agravante, que nós ainda não falamos, e que é uma das tuas especialidades, nós já comentamos em outro momento, o PLP 108, que vai alterar o ITCMD, e que tem a ver com sucessão empresarial, e que passa pela junta. Muita gente não sabe. Eu não sei se aquele protocolo que foi assinado em 1510 anos atrás, você já viu, 1510 é um número corrente mesmo, né?
em que teria que haver comunicação da junta para a Secretaria de Fazenda, que o fulano, beltrano, ciclano... Existe uma lei estadual atribuindo a responsabilidade para a junta, quando estiver analisando um contrato desse, de sucessão, de inventário e tal, cobrar, exigir o recolhimento do imposto. Tá? Isso existe. A lei 18.533. 18.573. Paraná. Lei estadual do TCMD. Que nisso conflita com a lei federal da Redsim, que é a lei de 2007, né? Porque deixou o TCMD como algo do Estado, de repente colocaram a junta para fiscalizar isso, que não combina com a função. E que também é uma dúvida muito grande sempre dos nossos clientes, de quem está passando aí por um planejamento sucessório, porque isso acaba antecipando a necessidade de recolhimento até em relação ao próprio fato gerador, porque você precisa primeiro fazer a declaração de TCMD, no caso de transferências, enfim, de patrimônio que passam pela junta, antes mesmo do registro, quer dizer, de repente você tem ali algum problema, eu tenho que reverter, eu tenho que retificar o registro, mas o TCMD já tem que estar recolhido, porque senão a junta não consegue nem fazer esse registro aí. Recolhimento, esse registro. Isso afeta cláusula de sucessão, isso afeta holdings que se montam, né, em vez de transmitir o bem, transmite as cotas. Exatamente. Então, tem uma série de efeitos aí que ninguém cogitou isso muito bem na hora do... Tem um texto legal genérico, mas na prática as coisas são bem diferentes. Como se diz, na prática a teoria é outra. É muito. Exatamente. Os teóricos de plantão fizeram muito, e aí eu valorizo muito a opinião, não porque o professor faleceu, mas eu sou adepto disso. Porque a quem interessa abandonarmos o que nós levamos anos para evoluir, será que nós estaríamos nesse estágio que a junta está hoje, se não tivéssemos evoluído paulatina e lentamente para um processo mais eficiente, mais efetivo e mais eficaz, se fosse tudo isso? Aí daqui a pouco eu jogo e inicio uma nova situação, porque o que vai ser tributado hoje? O professor Alberto Sabag, no ano passado, num evento na OAB, do professora Bettina Bupermaia, ele disse que o IBS e a CBS são um novo IST. Mas que eu deve lembrar, IST era o Imposto sobre Transporte. E eu fiz aquela cara de inteligente, né? Tipo, como IST? E ele deu um sorriso e falou, não é o que vocês estão pensando, é um imposto sobre tudo. Né? E aí, a rigor, você começa a ver que, na prática, nós estamos tributando, e eu fui buscar, Marcos, no antigo IVC, né? Do século XVIII, XIX, né? Tributação de ato e fato econômico. E muitos desses atos e fatos econômicos passam pela junta. Né? Por exemplo, atos não onerosos, qualquer coisa que tenha valor abaixo de mercado. Ou seja, lá na junta comercial, para fazer uma venda de empresa, uma sucessão familiar, eu informo no contrato um valor, quem é que vai valorar para ver se isso está dentro de um preço aceitável para o mercado? Né? Porque eu vou precisar de valuation, né? Ou seja, penso eu, não sei se vocês concordam, que a junta comercial terá que ter algumas novas atribuições para fazer frente a essa nova realidade, ou estou errado? Está certíssimo. Eu sempre tenho trabalhado muito nesse sentido, que a junta poderia assumir mais funções, né? Mais um poder de análise maior, porque são muitas coisas que influem, né? O registro da empresa, nessas pontas, vai influir a vida da empresa depois. E aí, Gilberto, então, assim, pode até ser que essa mudança para a Receita Federal seja uma coisa assim, muito boa. A gente não sabe, pelo menos pela experiência que a gente tem tido até aqui, eu como contador vou dizer para você que não é legal. A experiência que a gente tem aí, né, é greve de funcionário, é problema em sistema, é falta de verba para desenvolver outros, né, enfim, para você operacionalizar. A gente sabe dessas dificuldades da Receita Federal, mas segundo informações de pessoas da Receita, diz que não, um clique só, pronto, já vai estar resolvido o problema. Então, se for assim, não causando prejuízo
ao empresário, não causando atraso no processo de abertura de empresa, tudo bem, ok, sem problema nenhum. Né? O que a gente não pode é retroceder no tempo e deixar o empreendedor ficar esperando aí 15 dias, 20 dias, um mês para ter a sua empresa pronta para funcionar. Isso a gente não pode concordar. E não adianta, né? Por mais que já tenha o registro, sem o CNPJ... Não faz nada. Isso depois de anos da junta investindo em treinamento, investindo em sistema, no fluxo. Tecnologia, né? Exatamente. Deixa eu perguntar uma coisa, e nessas federações que vocês participam, troca de informações, que é quase que um colégio, né? De presidentes, de procuradores, vocês conseguem já divisar novas funções e o que é que vai sobrar para a junta? Porque a reforma tributária está chegando em vocês. Não precisa dizer que não, é uma realidade. Né? Vocês conseguem enxergar um novo patamar, alguma coisa que já está meio que definido, não? Eu diria, presidente, aquelas duas linhas que vêm sendo conversadas, que uma é a necessidade de integração maior, junta para junta, Estado com Estado, que hoje em dia tem uma fala. E outra coisa são os dados. Isso é um patrimônio da junta. Dados de todas as empresas. Então, você pode fazer uma busca hoje na junta aqui, qual ramo de atividade está sendo mais registrado, qual lugar está sendo mais usado. Então, são dados. Então, a gestão desses dados é algo que vem por aí. E você levantar uma bola, que eu vou perguntar para você, porque você é a autoridade máxima da dentro da junta para responder. Isso eu sei que você tem uma resposta, mas eu quero ouvir dele também. Você falou em dados. Dados são coletados em todo e qualquer lugar. Informações que às vezes você fica imaginando, para que a junta quer saber disso? O que te interessa? Gente, dado socioeconômico é um dado que ele é processado e vira uma informação que está lá registrado. E essa informação gera conhecimento, né, e que vai ser utilizado em futuras decisões ou coisas que o valha. E nós já falamos em dados em alguns momentos, viu, meu caro Marcos? Como é que a junta trabalha com a Lei Geral de Proteção de Dados em relação a todos esses dados que estão lá? Que é uma pergunta de curioso mesmo. Que eu acho que muita gente quer saber, cara, esses caras têm informação de todo mundo. Como é que é feito isso? Porque a Lei Geral de Proteção de Dados, ela tem multas pesadíssimas se houver vazamento. Eu nunca ouvi falar em invasão da junta. Como é que a junta se prepara e o que tem de Lei Geral de Proteção de Dados? Não sei se vocês acharem que a pergunta está fora do escopo, fiquem à vontade. Não, na verdade, nós temos lá o nosso compliance, né? E nós temos lá também um grupo de trabalho, onde participa a doutora Juliana, né? Que ela é responsável por essa parte de dados da junta. Controle de dados. Ela cuida especificamente das atribuições dela. Uma das partes principais da Procuradoria é essa parte, é o cuidado com o tratamento desses dados aí, né, que são de extrema relevância para todo mundo. Né? Chamados de dados sensíveis, né? Exatamente. Todos são A sensíveis. junta tem uma vantagem porque a razão de ser atividade fim da junta é gerir dados que já são públicos. Então, não são sensíveis. Mas ela tem ferramentas para cuidar dos dados que são sensíveis. Firewall, segurança. Na hora da coleta dos E dados. hoje segurança de informática acima de tudo. Sim. Nós temos uma área grande de TI aqui dentro e os nossos profissionais nos dizem, você não tem noção do volume de tentativas diárias que a nossa empresa sofre. Aí eu fico imaginando a junta, do volume de informações que vocês têm, o que deve ser alvo de tentativa de invasão é uma fábula. Hoje em dia, em pesquisa em qualquer site de busca na internet, vai ter acesso a muitos dados da empresa que a junta não foi a Que junta. a rigor não poderiam estar disponíveis, né? Não, até podem, né? Porque são dados públicos por natureza. Sim. O nome da empresa, quem são Mas sócios, eu digo o seguinte, CNPJ. muitas vezes chega a ter até informação do CPF. Não, acontece, sabe, porque hoje assim, quando você registra uma empresa na junta e nos demais órgãos, daqui a pouco tem sindicatos mandando e-mail lá para o contador ou para o empresário para mandar uma taxa, né? Ou certificado digital. A gente não sabe como é que eles obtêm essas informações. Não é pela junta. Semana passada a gente passou por isso, estava fazendo a abertura do CNPJ para um cliente, protocolamos em coisa de horas ali, foi registrado, antes da gente receber o e-mail da junta de que o protocolo tinha sido deferido, ou antes da gente conseguir consultar, o cliente me ligou para dizer, foi aprovado abrir o CNPJ, porque eu acabei de receber um e-mail e não é a de junta uma que divulga entidade isso. qualquer lá oferecendo não sei o quê. Não é a junta que A divulga gente nem isso. sabe Agora, ainda. como é que eles Como é que conseguiram? eles conseguem, né? Assim,
dizem os expertos em TI, que isso aí são os hackers, que eles trabalham com uns robozinhos, não sei o quê. Então, o sujeito abre uma empresa no Paraná aqui, daí o robozinho fica trabalhando por tentativa de erros e acertos para saber qual é o número do próximo. Pegando a ideia... Mas aí eu sou ignorante nessa parte, eu estou dizendo que eu ouvi de especialista, sabe? Mas pegando a ideia lá das moedas digitais, tem minerador para isso, né? Tem gente que fica minerando esses dados, né? Gente, não tem noção do grau de qualificação dos hackers brasileiros, né? Os caras são feras. A gente fala, né, que o Split Payment, e eu sempre falo isso, teve um evento nosso que nós expusemos, né? Que o Split Payment é um avanço no sistema de cobrança de tributos e que ele provavelmente será implantado primeiro na operação B2C, no varejo, em 2027, e ele definitivamente estará em 2032. E que não é um modelo nacional. O Split Payment é pagamento dividido, quer dizer, eu pago R$125, R$100 vai para você, que é meu cliente, que eu comprei de você, meu fornecedor, e os 25 vão direto para o ente tributante, no modelo americano, inclusive, né? Muito parecido. E o que acontece? Esse Split Payment não funcionou na Europa. Né? De acordo com a Deloitte, o estudo feito pela Deloitte Europa, o Split Payment não funcionou na Europa. E muita gente se pergunta, não funcionou na Europa? Quem é que vai garantir que funcione no Brasil? Sempre lembra, primeiro, o Split Payment é um sistema todo vinculado ao sistema bancário, todo o sistema de comunicação que nós temos. O sistema bancário brasileiro, por bem ou por mal, é um excelente sistema. Então não dá para comparar com o modelo europeu, que é ultrapassadíssimo. Né? E, além do que, tem uma diferença muito grande, que é o brasileiro, né? Que é um especial criativo, dificuldades com ele, que é de imaginar. Né? Nessa linha, o que vocês veem, então, diante da reforma, que possa ser um novo patamar de atuação dentro do que já se tem? Não vamos fazer futurologia, mas do que já se tem na Lei Complementar 214 e também no PLP 108, que trazem as questões da junta, que dizem respeito à reforma tributária e que certamente estarão aí dispensados para que a junta possa atuar. Veja, Gilberto, nesse momento a maior preocupação nossa é a questão do CNPJ, tá? Mas assim, claro, como você mesmo disse, será que daqui a pouco a junta não vai ter uma atribuição a mais de verificar a questão dos valores na transação para pagamento de um ITCMD ou de um ITBI, alguma coisa assim? Não, eu não sei, isso eu não posso te precisar. Mas tudo isso vai continuar passando pela junta. E a partir do momento que a junta pega ali e autentica, registra isso, quer dizer, ela, na verdade, acabou validando aquilo que estava no contrato, né? Mas de quem é a responsabilidade por aquele valor? É da junta? Não, é de quem colocou lá. Mas, então, assim, tem muitas coisas ainda que a gente também não sabe exatamente como é que vai funcionar. Mariana, o que mais que você gostaria de perguntar envolvendo reforma tributária, que envolva a junta, para os nossos dois queridos convidados? Eu acho que pergunta não tenho mais nenhuma que me venha à cabeça assim de pronto. Se me permite, eu lembrei de um caso que vai de acordo com isso que você está pensando. É o caso do MEI. O MEI. O MEI é uma espécie de segunda porta de entrada para você ter um CNPJ. Você não vai na junta. A própria Receita te dá o CNPJ. É similar ao empresário, com registro na junta, só que qual que é a teoria? Você começa com o MEI, você se desenvolve e depois muda para a junta. Você transforma, você migra, presume seu crescimento. O MEI é muito relacionado com porte, né? com tributação. Exato. Simples, não. E a rigor, o MEI, até onde eu sei do que eu já li, né? Você é mais especialista do que eu, inclusive, é um equiparado à pessoa jurídica, né? Para efeitos, né? Eu já vi, se não me engano, o MEI tem até CNPJ mesmo, né? Ou seja, e aí uma dificuldade, porque existem estados que entendem o MEI como contribuinte e outros que não tratam como contribuinte. Isso vai acabar na reforma tributária, porque nós teremos o contribuinte inscrito e o contribuinte não inscrito. E nós teremos basicamente 3 cadastros que vão sobreviver. CPF, né? O CNPJ reformulado, alfanumérico, que vai permitir aí um volume de arranjos e combinações muito grandes, e o CIB, que é o Cadastro Imobiliário Brasileiro.
que, imagino eu, lá na frente vai ser um daqueles critérios objetivos que você falou, de verificação, constatação, né? Por exemplo, um imóvel sediado na rua tal, o CIB bate, né? Tipo o CEP é daqui, a rua, não, pera, tem alguma coisa errada. A inteligência artificial, né, Marcos? E daí envolve já toda essa questão de integração com os órgãos, com o município e tudo mais, que hoje a gente já tem esse trabalho muito integrado da junta com esses órgãos, mas que com essas modificações, especialmente na questão dos imóveis, que é uma parte do patrimônio que impacta muito nas sociedades, e que a gente já tem a Receita Estadual, a Receita Federal, enfim, elas já dão um olhar mais especial para esse tipo de patrimônio, né? Principalmente quando a gente envolve incorporação, enfim, de imóveis na sociedade, doações e tudo mais. Então, essa mudança de registros, essa criação do CIB, enfim, tudo isso acho que vai nos trazer aí alguns pontos de atenção nossos, contribuintes, mas também da junta comercial para ter essa informação, enfim, processar isso junto com as sociedades, mas também responder aí algumas coisas para a Receita Federal, para cumprimento dessas normas da reforma. Né? Nós vivemos um momento ainda de puras incertezas, né? Qualquer coisa que se diga em relação à reforma tributária ainda é pura especulação, né? Pois é, você sabe que às vezes, Gilberto, eu tenho ouvido de algumas pessoas assim, não, porque isso agora vai ser assim, isso vai ser assado. Eu disse assim, gente, eu não estou vendo isso dessa forma. Eu participo dos cursos e saio de lá com mais dúvidas do que eu entrei, daí as pessoas já chegam com uma definição, vai ser assim, vai ser assado, tal. Não, porque você tem que mudar tudo, você tem que estar preparado para tudo já, desde já. Mas, quem vem de receita pronta hoje está por fora. Pois é. Então, assim, eu vim naquele curso com você aqui, aquele dia eu digo, eu vou sair de lá hoje pronto para dar aula. Já saiu pior. Eu saí daqui com mais dúvida que eu entrei. Ele só jogou preocupação pra gente. Culpa do instrutor, né? Ele não deu nenhuma solução. Isso vocês vão fazer assim, assim. Não. Se a gente tivesse com toda essa resposta, tava bonito, né? A gente não tinha problema. Ia dormir com o travesseirinho ali, fofinho. Escuta, Mariana, aproveitar aqui e a gente vai, de repente, caminhar para o nosso... Está muito bom, né? Mas vamos começar a caminhar agora para contribuir. Eu acho que a gente pode encerrar realmente neste bloco. Alguma coisa mais, eu vi que você falou de nota técnica, coisa do gênero, que você queira perguntar antes de partir para essa fase final de encerramento? Acho que todas as questões, Gilberto, que a gente fez aqui estão bem esclarecidas. Antes de qualquer coisa, e já encaminhando para esse final, acho que eu gostaria de agradecer a vocês, porque é claro que a Junta Comercial do Paraná, e aqui sem o menor puxa-saquismo, tem uma relação muito próxima com os seus usuários. A gente já tem o privilégio de ter aí um órgão que é muito parceiro do empresariado, que é muito parceiro da economia do Estado, especialmente. Então, acho que é isso, agradecer a disponibilidade de vocês e nos colocar também à disposição de vocês, da Junta, para fortalecer essa parceria entre os nossos clientes, que também são clientes, né, usuários, a gente fala, mas também são clientes da Junta, e desenvolver cada vez mais aí as nossas atividades. Você sabe, né? Que você me fez lembrar, eu vi hoje no almoço, algo sobre aquela campanha que o antigo Palmeirenses fazia, que dizia que eu não sou gato de Ipanema, sou bicho do Paraná, né? Muita gente não conhece, a história de texto e contexto, né? Aos mais apressados que acham que eu estaria desvalorizando o Rio de Janeiro, por favor, prestem atenção no texto da letra, da música do João Lopes, e vocês vão entender que a história mais ou menos se passa com alguém que vai no Rio de Janeiro e vê o tempo que o Paraná era literalmente uma província, né? Hoje já não somos, hoje nós temos um gigantismo, né? Acho até que já ultrapassamos, no caso aqui de Curitiba, Porto Alegre, né? Em termos de habitantes. A região metropolitana de Curitiba, se não me engano, são 29 municípios, é uma das maiores regiões metropolitanas,
vai até a Lapa, inclusive, né? Passando por Porto Amazonas. Passando por Porto Amazonas. Ou seja, e está quantos quilômetros daqui, Marcos? 70. 70 e poucos. 70, né? uma, duas, mas é lá. Chega lá, né? O que importa é isso, né? Nos dizem que estamos na região metropolitana de Porto Amazonas. De Porto Amazonas. É verdade, é verdade. Olha, você está chegando à região metropolitana de Porto Amazonas. Né? Mas então, é aquela história, quando a música cita, dizendo, olha, isso tem mais de 30 anos essa música, né? Chega lá no Rio de Janeiro, tipo, perdido, meu Deus do céu, que eu, bicho, aqui lá de Porto Amazonas, de Telêmaco, de Curitiba, né? Estou aqui no Rio de Janeiro, cheio daquela época de novelas que mostravam garotos e garotas bronzeados, né, em surf e tal, gatos e gatas. Eu não sou gato de Ipanema, eu sou bicho do Paraná. E é isso que você lembrou, realmente a nossa junta, ela tem um pouquinho de essência de eu mesmo, né, a chamada eubiose, e ela foi voltar às suas origens, né, e aí tem a ver com a nossa colonização basicamente, um povo obreiro, trabalhador, que se organiza e que enriquece o próprio Estado com a sua organização, né? Que é o que eu vejo na junta comercial, principalmente nos últimos 10 anos, que a gente vê realmente um avanço que ela tem, né? Fica aqui o meu reconhecimento. Mas antes, eu vou deixar livre para os dois aqui, começando por você, meu querido Marcos, o que você daria de mensagem, o que é que você gostaria de falar sobre a junta comercial, que é importante que aqueles que nos assistem ouçam e gostariam de ter em relação às informações que sejam necessárias, a atividade, o papel. Em síntese, a palavra é tua, para as tuas considerações, fique à vontade. Obrigado. Rapidamente posso dizer, a junta está pronta e quer atender bem. Entendeu? O usuário que chega, atender os profissionais. A junta tem competência, a junta tem condições de prestar um belíssimo serviço, mais até com mais serviço do que presta hoje. Então, estamos à disposição. O que eu recomendaria, Gilberto, procurem a junta. Acessem o site tem série de normas, questões institucionais, as resoluções, todo um embasamento para quem quer trabalhar com registro. O sistema Empresa Fácil está indo de vento em popa, ainda está em construção, né, presidente? Tem sempre algo a melhorar, mas é algo... Naveguem pela junta, acessem a junta nas redes, nos procurem, nos nossos canais de atendimento, que não só vamos ter prazer em atender, mas vamos também pegar experiências, dicas, para prestar um serviço cada vez melhor. Temos condição de fazer isso, não falta disposição. Né? Em dado momento você falou ainda que vocês têm espaço para mais. Espaço para mais. Só faltou você dizer uma coisa. Graças a Deus está... Vem em mim. Vem em mim, não é isso? Vem em mim, deixa com o Beck que eu resolvo, não é isso? É gostoso ouvir isso, né, gente? Porque você vê que a equipe está preparada, está em condições está operacional, e está preparada para responder a qualquer necessidade imediata, né, de readequação. É essa impressão que vocês nos passam. Né? Isso é bom, isso é ótimo. Né? Basta que a sociedade entenda isso, vá lá na página da junta, né? jucepar.pr.gov.br, tá? Mais fácil que o nosso e-mail, né? De qualquer forma, eu vou fazer os agradecimentos daqui a pouco, mas eu vou deixar o nosso presidente falar e também a Mariana, se ela quiser fazer alguma ponderação. Meu querido Marcos, a palavra é tua, dessa mesma pergunta que eu fiz ao Marcos, isso aqui é uma dupla de zagueiros, gente. Eu só não sei quem é o zagueiro central e o Beck, né? Marcos e Marcos. A gente está pensando até em formar, sabe, Mariana, uma dupla, né, sertaneja. Eu não sei quem vai fazer a primeira ou a segunda, né? Eu, quando dizem que eu vou fazer uma voz, eu digo, não, você vai fazer a primeira e a segunda, eu só aplaudo aqui no fundo. Então, Gilberto, na verdade, eu sempre, quando falo e me posiciono, eu sempre gosto de fazer um registro que é o seguinte, eu acho que a junta é o que é hoje, ou não, acho que não, tenho certeza que a junta é o que é, pela equipe que a gente conseguiu ajeitar lá, né? Aí peguei uma equipe que tinha e a gente conseguiu, eles conseguiram nos mostrar que eles têm um potencial muito grande. Então, se a junta evoluiu, chegou a esse ponto que está hoje, a melhor junta do Brasil,
é graças ao meu pessoal, a minha equipe, que vai desde a diretoria até o servidor mais humilde. Então, está todo mundo, ou quase todo mundo, comprometido, né, com o avanço da junta e com a facilitação no processo de abertura de empresas, né, facilitar a vida do empreendedor, é desburocratizar, que é essa a mentalidade do governador, desburocratizar, facilita a vida naquele que a gente tem que agradecer aquele cara que vem aqui no estado para empreender, para investir, para trazer a sua riqueza para cá, para apostar no nosso estado, para gerar emprego, né, renda, para gerar imposto para o estado. Então a gente tem que ter um cuidado muito grande e assim a gente tem, eu tenho um cuidado muito grande com esse cidadão, com esse empresário, com esse empreendedor. E assim, eu agradeço muito mesmo ao meu pessoal, a minha equipe, que é uma equipe de primeira, né? Difícil de você encontrar isso no serviço público, eu tenho na junta. Eu toco a terceira maior junta do Brasil, só fica atrás de São Paulo e Minas Gerais, com 69 pessoas. Enquanto eu acompanho outras juntas a nível do Brasil, menores do que a nossa, que tem 200, 300, 350 colaboradores. Então, a nossa tem 69 colaboradores. E há uma fluidez constante. Sim, a gente acompanha, eu acompanho o trabalho, o volume, o processo, diuturnamente, como é que está o sistema, se tem algum problema, se eu ouço alguém comentando aqui, ou falando aqui, eu já vou atrás, já me intero, já passo para quem é de direito para resolver, né? Você disse muito bem, eu acompanho os grupos de contabilidade, me colocaram lá, e daí como me colocaram, eu acompanho e vejo o que acontece. E aqui ali um termômetro, quando eu vejo que tem alguém reclamando, opa, tem alguma coisa aqui que não... E eu sou testemunha disso, ele faz mesmo. E aí, assim... Ele quer saber onde é que está o problema, me fala no privado, para não ficar tumultuando o grupo, ele é ativo. Esse é um diferencial. Então, por exemplo, aí eu peço para alguém, né, da área específica, liga lá para essa pessoa aqui, veja o que está acontecendo e resolva o problema dele. Então, é o serviço público indo até o empreendedor, ao privado, né, para resolver o problema dele. Então, isso é um diferencial muito grande. Então, se tem outros órgãos que você não tem o contato, nem consegue contato, aqui você tem. E o Paraná se destaca em várias atividades. O Detran é diferente, a Junta é diferente, né? Tem a Receita do Estado. Então, tem vários órgãos do Estado que são diferentes. E a Junta sem sombra de dúvida, eu acho que ela apresenta, tem esse diferencial e, como disse o Dr. Marcos, a gente está sempre melhorando, evoluindo. A gente se reúne várias vezes por semana, às vezes 2, 3 vezes por dia, para discutir determinado tema ou determinada melhoria, ou uma sugestão que vocês vão, tem essa sugestão aqui, a gente avalia, é possível, a gente já chama o cara do sistema e tenta implementar. Então, a gente é muito ativo mesmo, participa muito disso aí, né? E não deixa, a junta não para mesmo, a junta é 24 horas, as pessoas mandam, contadores me pedem 10 da noite, domingo, eu estou com esse processo aqui e tal, eu preciso, dia 1º de maio, uma colega de pós-negócio precisava, um contrato que eles 200 só, sabe? E aí precisava assinar porque o cara tinha que ir embora para o exterior e não sei o quê, como é que faz, como é que não faz, e o contrato já tinha vindo e voltado 2 vezes em exigência, mas eu preciso para hoje. Aí, no 1º de maio, eu peguei, estava fazendo um churrasco, para você ter uma ideia, né? Entrei em contato com um colaborador meu e disse, preciso que você veja esse contrato aqui, tá? Entrou no sistema e estava tudo em ordem, aprovou e assim por diante. Então a gente se preocupa, mas porque eu sei da dificuldade do contador, do advogado, do empresário lá, né? Eu vivo isso do outro lado. Então eu não posso permitir que isso pare, que isso não vai, que não funcione. Então a gente procura evoluir muito, né, Dr. Marcos? E quebra o pau internamente, não é assim, assado tem que ser, né? Família que a família faz isso. Mas por isso que a gente é o que é, por isso que a junta é o que é. E a nossa missão é melhorar a cada dia, né? É facilitar a vida do empreendedor, do contador, do advogado a cada dia. Essa é a nossa obrigação. Eu acho que o serviço público tem que ser muito melhor do que é. Me faz lembrar aqui uma frase clássica, né, do Carl Jung, segundo o qual coincidências não existem, né? A isso nós damos o nome de sincronicidade. E você deu uma palha, que foi a história do meu nome, que eu contei para vocês, né? Que é um ensaísta francês, mas você falou sobre junta. Juntaram-se pessoas para atender algo que realmente é atendido. E o Aristóteles tem uma outra frase que diz que nada mais correto do que dar os louros a quem merece, ou seja, o reconhecimento de quem faz a junta. Você preside bem, mas porque tem uma equipe que trabalha bem. Ninguém sem a minha equipe, a junta não seria o que é. Não sou ninguém. É um conceito associativista, né? Ninguém é melhor do que todos nós juntos, né? Então, por isso que os departamentos têm que estar realmente integrados, né? Mariana, algo mais que você queira falar aqui sobre junta comercial, que a gente queira perguntar para os nossos 2 convidados? É uma
felicidade muito grande do nosso lado ouvi-los falar sobre essa integração e saber que a junta é o que é pelas pessoas que tem lá dentro e também pelo Estado, aquilo que você falou, Gilberto, de pessoas que é o Paraná, que é um Estado de pessoas muito competentes, de geração de emprego, de economia ativa, sem o menor complexo de vira-lata, né, que a gente tem muito, o brasileiro tem muito disso, de achar, e os estados, enfim, de achar que o centro econômico do país está só lá em São Paulo, Rio de Janeiro, né, no sudoeste ali, e que, claro, começou toda essa onda de negócios no país, mas eu acho que a gente tem um estado aqui que é pujante, que tem muito negócio para oferecer e me deixa muito feliz dentro do meu trabalho, do pouquinho aqui que a gente faz, que a gente pode fazer nesse macro todo, saber que nós temos suporte e temos uma parceria do público e do privado aqui dentro da Junta Comercial e dos órgãos paranaenses, dos órgãos municipais. Aqui Curitiba é uma cidade que tem muita eficiência dentro das suas atribuições. Então, acho que mais é reforçar mais uma vez isso e dizer que é muito importante para a gente saber que a gente tem essa possibilidade de integração e parceria que só tende a melhorar ao longo do tempo, aí, mesmo com todos esses percalços que a gente tem no caminho, e a mudança de legislação e tudo mais, mas que a gente aqui tem muito forte esse senso de comunidade. Maravilha. E olha, eu tenho uma última pergunta para os dois, e aí eu vou pedir para que vocês façam as considerações finais, que por acaso vocês não fizeram, né? Foi bom o bate-papo? Maravilhoso. Prometemos voltar em outras oportunidades. Maravilhoso. Né? Agradeço a oportunidade e o convite que vocês nos fizeram aqui, né? Você, Gilberto. O Fábio, que está ali, o nosso cameraman, né? Então, e que nos orgulha muito, porque sempre que eu digo, quando eu soube da informação que a nossa junta hoje é referência, eu me orgulho muito por ser algo que nós desenvolvemos, evoluímos e mudamos a cara com um trabalho dedicado e que deu resultado mesmo, né? E que nós esperamos que mostre que a única força possível de mudança que existe nesse país é com trabalho e com seriedade. Sucesso só vem antes no dicionário de trabalho, porque o trabalho é que traz o sucesso, o resultado. Né? Então, de qualquer forma, é algo extremamente envaidecedor saber que a Junta Paranaense ela está no melhor patamar. Eu sei o termômetro, a gente conversa muito aqui com a Mariana, e eu já vivenciei, eu comentava antes com você, situações que a gente via no passado e que já não vê hoje. E, oxalá, o futuro seja benevolente, nós possamos continuar crescendo, ajustar a nau de tal forma que ela possa chegar onde nós devemos chegar. Não é isso? Em outra oportunidade, nós voltaremos a trazê-los, de repente, os demais colegas. Quem sabe a gente vai fazer lá na junta para pegar um grupo maior, né? Nós estamos inovando, trazendo essa informação, e para nós é que foi um prazer, mas eu faço essas considerações daqui a pouco ao final. Quero saber de você, meu querido Marcos. Eu acho que, em resumo, o presidente falou bem, é um trabalho em equipe. Né? Como dizia Chesterton, nada mais extraordinário do que um homem e uma mulher ordinário. Né? Trabalhei aqui, pessoas comuns, trabalhando dia a dia, e como você pontuou, é um exemplo vivo de que trabalho e dedicação conseguem bons resultados. É isso que a gente está precisando. A junta fica à disposição de todos, né, presidente? Nossos canais de atendimento, contem conosco sempre. Lembre-se que ir na junta, só para tomar café e bater papo com essas duas simpáticas figuras. Basta você entrar lá no jusepar.pr.gov.br, estão lá os problemas. Você quer aprender? Vai lá em perguntas, respostas. Vai devagar, o sistema foi desenvolvido intuitivamente para que, e amigavelmente, né, para que haja esse acesso. Né? Já agradeço a você, então, e eu passo a você, meu querido presidente, suas últimas considerações. Por favor, fique à vontade. As minhas considerações finais são o seguinte, Beto, continuamos à disposição, aqueles que precisarem
nos contatem, né? Você sabe que eu nunca quis ter um telefone corporativo, nem no tempo do conselho, nem no tempo da junta. Meu número é um só, desde quando chegou a telefonia celular em Curitiba. Então, as pessoas me conhecem e fazem contato comigo na hora que precisam. Nem sempre na minha hora, mas na hora deles eu atendo eles, tenho o maior prazer em atendê-los, sabe? Porque eu sei que por trás deles tem uma grande necessidade. Então, me coloco à disposição, a junta está aí, a junta quer crescer, quer evoluir, né? E às vezes com as opiniões de vocês, aí, com as sugestões de vocês, a gente analisa sempre que possível, a gente coloca em funcionamento. E, mais uma vez, obrigado a vocês dois aí por receberem e abrirem as portas. Sempre que vocês tiverem novidades, que vocês queiram que a gente divulgue por aqui, vocês têm nossos contatos, nos passem. Nosso papel é de divulgar a informação. E à medida que nós divulgamos essas informações que a junta tem e que precisam chegar ao grande público, né, nós nos propomos aqui a servir de canal de divulgação ao excelente trabalho que vocês desenvolvem, tá bom? Obrigado. Contem conosco, o nosso público conta com isso. E o que eu quero dizer, né, Mariana, em teu nome, em meu nome, em nome do Momento Consult, primeiro foi realmente um prazer inenarrável estar presente aqui com vocês dois, né? O Marcos, como eu falei, eu conheci o pai dele, a figura exponencial que foi o professor Milton Luiz Pereira. Pesquise, pode estar lá no Google para saber quem é Milton Luiz Pereira e vocês vão entender, Luiz com essa, né? Vou dar uma dica, acessem o Instituto Milton-Luiz-Pereira.org. Vocês vão entender, ele foi um magistrado no melhor nível que você possa ser, ele foi prefeito de Campo Mourão e inclusive, a população gostava tanto dele que, ao final, comprou um carro e deu de presente um está com você. Né? Mas não é azul, né? Azulzinho. Quer dizer que tem que bater sempre assim? Todo dia eu tem que apanhar por causa disso. Essa história é uma outra história, a gente vai entender. Mas o Dr. Marcos é um grande profissional, um grande parceiro nosso, é uma pessoa que me ajuda muito, nos ajuda muito aí. E a gente espera contar com o trabalho dele e o profissionalismo dele sempre. E fica evidente isso, de uma gentileza ímpar. Nos conhecemos hoje, parece que nos conhecemos há 1000 anos, né? Estamos conversando. Meus queridos, em nome do Momento Consult, da Consult, em nome da Mariana, o nosso mais singelo agradecimento. Obrigado por vocês dois se disponibilizarem a vir aqui, bater esse papo, levar informações. O Momento Consult de hoje, os dois que nós gravamos, tem praticamente 1 hora de duração, e nós não sentimos, porque a conversa foi rolando de um jeito, mas você que ainda ficou com dúvidas, questionamentos, sabe que nós temos hoje condição de buscar informação, trazer, o nosso papel é este. Né? Além desse agradecimento singelo, eu gostaria que você que nos assiste, nos acompanha, e vendo o trabalho que nós tivemos aqui, foi só convidar 2 pessoas espetaculares, e nós agradecemos, é lógico que o Marcos tem o fator de ser meu amigo há 35, 36 anos. Uma satisfação. Né? A recíproca, né? Vamos confessar, né? É tio do cameraman, né? Então, por isso que ele falou no Fábio, né? Que é uma pessoa espetacular também. E hoje nós conhecemos também uma outra pessoa espetacular, que é o Marcos Pereira, e o nosso mais singelo agradecimento. E a você que nos acompanha, fica aquele convite tradicional para nos procurar, né, Mariana? De que jeito? Através do e-mail, momentoconsult@consult.com.br. Eu sempre pego. Pela primeira vez, completo do início ao fim. E em não querendo fazer pelo e-mail, porque todos nós acessamos esse e-mail aqui e respondemos, você tem aqui embaixo um espaço onde você pode levantar. Né? E se você gostou desse tipo de reunião, eu gostaria de ver conversas com outras pessoas, nós já estamos combinando com eles aqui, quando sair alguma coisa que envolva a junta, nós vamos atrás deles de novo, vamos conversar. Mas de qualquer forma, mande sugestões, mande dúvidas, questionamentos, divergências, aquilo que nós falamos, né, Marcos? Como é bom divergir de gente inteligente que te ajuda a construir, né? Que faz com que a coisa realmente floresça, constrói, né? Edifica, é o conceito de diálogo, dialogia, né? Dialética, a hipótese, a antítese e a síntese, e nós trazemos novas hipóteses e novas antíteses, e crescemos. E o nosso interesse em trazer para você o que de melhor nós podemos trazer. De resto, nos acompanhe nas redes sociais,
né? Nós estamos lá, a Consulte, a Mariana, eu, no LinkedIn, no Instagram, no Facebook, no YouTube. A minha filha, as minhas filhas dizem que o Facebook é coisa de velho, mas eu não posso esconder, fazer o quê? Essa nova geração, né? E aquilo que você falou em algum momento, né? Nós é que aprendemos com eles. Quando eu tenho um problema com o celular, eu chamo minhas filhas, me ajuda aqui que o velhinho está se batendo. Nos enviem as informações, dê o seu likezinho. Ah, tem uma coisa, tem uma sinetinha que alguns colegas aí que fazem a apresentação chamam de badalo. Eu não sei por quê, mas é uma sinetinha onde você se cadastra para receber informações. E tão logo você se cadastre, você vai receber. Divulga o nosso trabalho, afinal de contas, o nosso objetivo é bem informar. E nós esperamos, com este belo encontro que nós tivemos, né, deste episódio, que passa a ser o 168, pelos meus cálculos, você tem aí entendido que a junta realmente está próximo de todos nós e ela realmente dignifica o nome, ela junta todo mundo. Um abraço e até a próxima. Até logo, obrigado. Tchau, tchau. Um abraço, até mais.